Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Gostaria de agradecer vocês pelas participações e queria pedir você para compartilhar para a gente aumentar o alcance. Por favor, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Twitter, hoje transmitindo também pelo canal do Stoppa. Então, se você está aí no Facebook, pelo canal do Stoppa no Facebook, eu peço, por favor, compartilhe aí para a gente aumentar o alcance. Deixa eu já trazer aqui os primeiros comentários da noite. Como eu faço sempre aqui no canal, Leonardo Stoppa, os primeiros comentários, Júlio César Puente. Boa noite, Leonardo Stoppa, boa noite, Júlio César. Regina Massa, boa noite, do Rio de Janeiro, aguardando. Blood News TV, boa noite, Léo, grande dia, os canalhas começam a cair. Fátima Costa, boa noite. Irã Klinkov, boa noite, Stoppa a todos. E R. Oliveira, boa noite, Léo, Viçosa MG, Viçosa é logo aqui do lado. Edilson Medeiros, MT, boa noite, Edilson. Você não tem mais permissão para postar suas palhaçadas aqui nessa página. Eu, pessoalmente, excluí você, tá vendo? Mensagem excluída por Leonardo Stoppa. É isso, eu mesmo te excluí, porque você é um bobão e eu não estou afim de ler as suas mensagens. Muito obrigado, Evan Smith. Boa noite a todos. E o Irã Klinkov diz Lula e ou Haddad 2022. Deixa eu trazer aqui também Marisa Tácito Lopes. Boa noite, Léo. Vão arrumar um jeito de não soltar o Lula. Morrem de medo do Lula solto, pois abalará o governo. Exatamente. Esse é o ponto mais importante desse momento. Lula solto abala, obviamente, o governo, né? Eles deram o golpe e não vão entregar assim tão fácil, né, pessoal? Os caras tiveram a coragem de dar o golpe. A sociedade brasileira aceitou o golpe de boa, sem fazer nada. Por que eles vão devolver? O ladrão roubou. O dono não preocupou com o ladrão ter roubado. Se o dono não se preocupou, por que o ladrão vai devolver? Blood News TV, boa noite, Léo, grande dia, os canalhas começam a cair aqui também no canal do Stoppa. Christian Marcelo Paraguaçu, Check, boa noite, Léo, Check, deve ser Check. Boa noite, Léo, onde vamos parar? Christian Marcelo, olha, eu não sei onde vamos parar, mas eu sei que nós estamos parando. Rodrigo 2121, boa noite, Léo, de Joinville, sempre ligado nas suas lives, muito obrigado, Rodrigo. Jânis Oliveira, boa noite, Brasil. Viva o Nordeste, com certeza. Agora, Marcelo Paraguaçu, será que agora vai? Christian Marcelo Paraguaçu, Blog News TV, falta muito ainda, mas ontem os baderneiros reprimidos pela polícia e hoje esse grande passo. Isso mostra que tem uma pequena mudança, né, pessoal? Eu acho que nós já estamos num momento bem interessante, aquele ponto de mudança já passou, mas a guerra continua. O detalhe é que o que aconteceu no Brasil, depois de um golpe de Estado que foi aceito de uma forma tão tranquila pela sociedade, as coisas demoram um pouco a entrar no eixo. Não é tão fácil assim trazer de volta aquele Brasil que foi destruído por um golpe de Estado. Não é uma coisa assim tão simples, né? Mas vamos falar sobre o assunto de hoje. Toffoli suspende julgamento e vai propor aplicação limitada, o que pode atingir os direitos de Lula. Olha, pessoal, vejam bem, é uma coisa muito bizarra, mas o STF ele está querendo criar uma forma de restringir essa decisão a todos, restringir essa decisão para que o Lula não tenha acesso a essa decisão. A coisa é mais ou menos assim. O STF descaradamente está procurando uma brecha para criar uma forma para que essa decisão que está sendo tomada no STF possa ser aplicada a todos que tiveram esse evento de uma delação ser apresentada junto com a defesa, sem o prazo para que a defesa pudesse articular sua defesa. Porém, eles estão criando uma escapatória para que isso não possa ser aplicado ao ex-presidente Lula. É a mesma coisa de dizer que estão criando, estão criando no Brasil duas leis diferentes para um mesmo povo. É uma coisa muito bizarra. Mas estão criando dentro desse país formas diferentes de interpretar a mesma lei.
Uma forma é quando o réu é o ex-presidente Lula e a outra forma é quando o réu é uma pessoa diferente do ex-presidente Lula, uma pessoa que não está necessariamente lutando pela redistribuição de renda. Se o povo não tiver noção do que está acontecendo, eu digo, olha, você acha mesmo que pessoas de altíssimo poder aquisitivo, como o Toffoli, pessoas de altíssimo poder aquisitivo como Dallagnol, Sérgio Moro, estão lutando pelos trabalhadores? Quando eu vejo pessoas do povo, quando eu vejo pobres aqui defendendo a Lava Jato, quando eu vejo pessoas aqui defendendo a Lava Jato, eu pergunto uma coisa muito clara. Será que as pessoas acham mesmo que o Toffoli, o Dallagnol, o Barroso estão fazendo tudo isso pelo bem do Brasil, pelo bem dos trabalhadores? Olha, o mais próximo que um Barroso chega de um trabalhador é para dar ordens. Vocês acham mesmo que um Barroso estaria defendendo os interesses de vocês, pobres de direita? Então, e o Mosca na Sopa diz aqui que estão criando ou já não criaram uma lei só para o Lula. Exatamente, já criaram, obviamente, uma lei só para o Lula. Só que até agora, pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês a respeito dessa lei só para o Lula é uma coisa essa coisa de criar uma lei só para o Lula, até agora era da seguinte maneira, né? Até esse momento, a gente tinha uma situação que eles estavam dando barrigada e estavam criando mentiras, que é o que a Vaza Jato está trazendo, estavam fazendo todo... O que estavam fazendo até o momento era o seguinte, eles estavam arquitetando formas de convencer a população de que o Lula estava sendo julgado conforme as leis brasileiras. E o que eles estavam fazendo estava da seguinte maneira, olha, o Lula foi julgado da mesma forma que qualquer outra pessoa, qualquer outro brasileiro, e foi julgado dentro das leis brasileiras. Ou seja, antes eles pelo menos enganavam e faziam de conta que estavam aplicando ao caso do Lula as mesmas leis brasileiras. Só que agora eles chegam ao descaramento de fazer uma proposta de criar uma lei diferente para o ex-presidente Lula. Eles, obviamente, não vão chegar ao ponto de dizer que o entendimento dessa corte é que nos casos que envolvem o ex-presidente Lula, esse benefício não deve ser aplicado. Eles não vão falar dessa forma. Mas eles vão procurar nos processos do Lula algum detalhe para servir de excludente. É isso que está acontecendo. Então, durante essa pausa no julgamento até quarta-feira, eles vão procurar alguma coisa no processo do ex-presidente Lula para eles trazerem como sendo um motivo para que isso não possa se aplicar ao processo do ex-presidente Lula. Como, por exemplo, olha, isso só pode ser aplicado aos casos em que a parte solicitou que considerasse isso na primeira instância. Então, se o Lula não solicitou a consideração disso na primeira instância, eles vão usar isso como desculpa. Ou seja, nesse momento, alguns ministros vão estudar o caso do ex-presidente Lula para criarem um entendimento para prejudicar o ex-presidente Lula. Isso é muito sério. O que eu estou querendo dizer para vocês é que não está rolando um entendimento do STF acerca do caso. Está rolando uma maracutaia do STF para prejudicar o ex-presidente Lula e para, de uma forma ou de outra, permitir que a lei e a Constituição brasileira sejam respeitadas nas pessoas que não são o ex-presidente Lula. E o doutor Plis Soares, ele fala uma coisa aqui que eu sei que eu acabo fazendo algumas pessoas da live infelizes quando eu falo isso. Ele pergunta, cadê o PT? E eu digo, o PT está dividido. O PT está dividido em uma parte que entende
que o direito do povo escolher qual é o próximo presidente é muito importante. Essa parte do PT que acha que o direito do povo escolher qual é o próximo presidente, ela é apoiada até por pessoas que não são do PT. Por isso que eu chamo a atenção do Flávio Dino, que tem a atenção de vocês a respeito do Flávio Dino, que tem vontade de ser presidente, quer ser candidato, mas apoia o Lula livre, porque acima da vontade dele de ser candidato está a consciência dele que existe uma prioridade, que é a sua vontade de votar em quem você quer. Por outro lado, tem muitas pessoas dentro do PT que são canalhas e querem a prisão do Lula para se aproveitarem da prisão do Lula de duas formas. Uma, fingindo que estão lutando pela liberdade do Lula, e outra, tentando ser o próximo Lula. Isso é uma coisa muito séria, mas é o que está acontecendo nesse momento, infelizmente. E é muito importante que a gente tenha consciência disso. Deixa eu liberar aqui os comentários. Bom, deixa eu trazer aqui no canal do Estopa. Sandra Gurgel, cadê Glaze fazendo campanha para ela mesma? Sandra Gurgel, a Glaze tem sido uma das pessoas que mais tem feito campanha por Lula livre, Sandra. Eu não acho que ela faz campanha só para ela, não. Mas tem muitas pessoas no PT que fazem aquele trabalho mais fraquinho, né? Samurai fala, sou um rebelde, Walter Santos. Se soltar esse verme, ele vai levar tomate podre e ovo choco na fuça. Peraí, eu não sei de quem que você tá falando, Walter Santos, porque o Moro tá solto, Bolsonaro tá solto, o Dallagnol tá solto, ou seja, os vermes estão soltos. Então você tá cogitando a possibilidade de soltar que verme? Né? E outra coisa, se soltar, se você estiver mencionando o ex-presidente Lula, a conversa dos procuradores não era essa. A conversa dos procuradores da Lava Jato é que se o Lula desse entrevista, a conversa dos procuradores da Lava Jato é que se o Lula desse entrevista, o Haddad poderia ter sido eleito. Então, eu queria entender de onde que você tira essa ideia aí, porque, olha, se os procuradores da Lava Jato concordaram que eles tinham que prender o ex-presidente Lula para ele não se tornar presidente da República, você pensa isso aí, então você está realmente com uma cabeça um pouco diferente daqueles que você apoia, né? Mas fazer o quê? Deixa eu ver aqui como é que estão. Vou trazer para vocês a capa do Brasil 247, né? E na capa temos aqui o Baltazar Garçon. Se eu tivesse 1 milímetro de dúvida, não estaria aqui, diz Baltazar Garçon sobre inocência de Lula. Né? E o que eu digo mesmo quando a gente... Porque, olha, pessoal, existe uma diferença nesse ponto aqui do Baltazar. Eu queria falar com vocês o seguinte. Existe uma diferença muito grande entre as pessoas que têm uma obrigação, um compromisso político ou um compromisso profissional de se posicionarem do lado do ex-presidente Lula. Essas pessoas, elas precisam defender o ex-presidente Lula por uma questão profissional. Por exemplo, uma pessoa que é contratada pelo PT para fazer isso. Eu não sou uma pessoa contratada, tanto é que direto eu estou aqui metendo pau no PT. Obviamente, quando eu falo PT, eu falo alguns políticos e não o Partido dos Trabalhadores, que é, na verdade, o povo que apoia a causa trabalhista. Mas uma coisa é uma pessoa que tem aquela obrigação, né? O cara tem que defender e pronto. Outra coisa é a pessoa que tem a liberdade de escolher se vai defender ou não. Quando uma pessoa tem liberdade de escolher e ela escolhe defender o ex-presidente Lula, ela obviamente defende porque acredita. Eu não tenho 1 milímetro de dúvidas a respeito da inocência do Lula nesses casos, dessas farsas da Lava Jato. Se eu tivesse dúvidas, por que eu estaria dando minha cara a tapa? Posso estar errado? Pode. Todo ser humano pode errar. Pode ser que o Lula tenha realmente sido o criminoso mais perfeito do mundo e tenha conseguido cometer esses crimes sem deixar uma prova sólida, né? Porque o Lula está sendo condenado por delações. É tipo assim, só delações. Não consegue uma prova sólida, só delações. E hoje, o que eu penso é, se eu tivesse 1 milímetro de dúvidas, se aparecer 1 milímetro de dúvidas, eu tenho esse direito meu de simplesmente mudar de assunto. Mas eu não tenho dúvidas. Eu tenho certeza que o Lula nunca fez nada de errado. Não, não é isso.
Eu tenho certeza que os casos nos quais o Lula foi condenado foram falcatruas e armações da Lava Jato, simples assim. Agora, pode surgir um dia um processo em que o Lula realmente seja culpado e que realmente eles tragam provas. O Lula é um ser humano, ele pode ter errado, mas nos processos da Lava Jato, eu não tenho nenhum tipo de dúvida. Foram, igual fala aqui, mosca na sopa, delações sob tortura. Então, não dá para acreditar nisso. E a Janes Oliveira, quem vai entrar no Tinder da esquerda? Eu vi uma pessoa que postou assim no Twitter: se nesse PT, que é PT, Petinder, eu não desencaiar, eu desisto de vez. Então tá rolando aí um Tinder de esquerda, né? Um negócio desse aí, eu não sabia disso não. Luciana Alves diz: in Fuchs we trust. Né? Sebastião Silva: acho que o Toffoli fez aquele acordo com o Bozo para manter Lula preso. Sim, é uma coisa muito clara. O STF, totalmente acovardado, ele prefere fazer um acordo com o poder e tomar... Olha, é muito mais fácil... Gente, vejam bem, é uma questão de uso da inteligência. Vocês acham, pensem no seguinte, o Toffoli, né, as instâncias de poder, eles podem fazer um acordo para ficar... eles podem fazer um acordo para ficar com o nosso dinheiro. Se é muito mais fácil para eles fazerem um acordo para ficarem com o dinheiro do povo, para venderem o patrimônio do povo, por que eles vão fazer um acordo para fazer as coisas certas e darem ao povo o que é do povo? É uma coisa muito óbvia, né? Mas enfim, Luciana Alves, olha, é muito importante. É importante lembrar que a única coisa que poderia pôr medo nesse pessoal seria um povo consciente. Mas esse povo nosso, ele tá acuado, morrendo de medo de tomar cacetetada, parte fanática. Luciana Alves, Fux, in Fux we trust, Barroso e Fachin, ahá, uhu, o Fachin é nosso, são capachos da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Luciana, o negócio é até diferente. O Fux, o Barroso e o Fachin, pelo que está aparecendo aí nos vazamentos, eles fazem parte desse esquema. Então nós podemos dizer que eles nem são capachos do Moro e do Dallagnol. Todos eles juntos são empregados de alguém maior que controla Moro, Dallagnol, Fachin, Fux e assim por diante. E agora, infelizmente, a gente consegue perceber que esse poder que controla Fux, Barroso, Fachin, Dallagnol e Sérgio Moro parece que está controlando também o Toffoli. Deixa eu liberar aqui os comentários. E deixa eu ler para vocês aqui as notícias que estão aqui na página do Brasil 247. Gilmar cita Intercept e dispara contra Lava Jato. Passou todos os limites. Gilmar cita Intercept e dispara contra Lava Jato. Ministro fez discurso efusivo ao final da sessão dessa quinta-feira, que foi suspensa quando já tinha maioria de 6-3 a favor de um recurso que pode resultar em anulação de outras sentenças da investigação, baseado na anulação da condenação de Bendini, abre aspas, e tem gente que treme, fecha aspas, disse ainda Gilmar Mendes. O que está acontecendo, a gente está vivendo uma situação que a gente tem que confiar no Gilmar Mendes, né? Isso mostra que a coisa está muito complicada. E olha que interessante. Senado cogita articular impeachment de Barroso. Esse impeachment de Barroso é uma questão de honra para a sociedade brasileira, porque o Barroso ele não representa os interesses da República Federativa do Brasil. Isso é muito importante, pessoal. Olha, uma regra básica para o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal ele tem que garantir a Constituição. Então, um Barroso não está no Supremo Tribunal Federal para garantir que a Constituição tenha uma interpretação liberal. E o que o Barroso tem feito nos últimos tempos é ocupar uma vaga de ministro do Supremo e aplicar dentro do Brasil entendimentos de leis de países mais liberais como os Estados Unidos. Uma coisa básica, se for para o Brasil ter uma Constituição
liberal, se for para o Brasil abandonar o Estado Democrático de Direito, se for para o Brasil abandonar a Constituição de 88, é importante que a gente tenha uma nova Constituinte. Nova Constituinte é um grupo de deputados constituintes eleitos pelo povo que vão analisar os anseios da população e vão escrever uma nova Constituição. Só que o Barroso representa dentro do STF uma coisa muito covarde, que é um político dentro do STF que aos poucos vai criando uma forma de ler a Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã, uma Constituição de um Estado de bem-estar social, uma Constituição de um Estado democrático de direito. O Barroso cria formas de ler essa Constituição de uma forma liberal. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o Barroso no STF representa uma forma de modificar leis e Constituição que foram escritas para atender o povo brasileiro. Esse Barroso faz interpretações que atendem aos interesses dos Estados Unidos. Então, esse cara, ele representa a pior coisa que pode ter dentro de um Supremo Tribunal Federal: uma leitura constitucional em favor de outro país. Então, da mesma forma que o Bolsonaro representa no poder executivo do Brasil uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil, ou seja, o Bolsonaro é um interventor dos Estados Unidos no poder executivo, o Barroso é um interventor dos Estados Unidos no poder judiciário. O impeachment do Barroso, ele tem uma função dupla. Primeira função: o impeachment do Barroso funciona como uma cirurgia de câncer. O impeachment do Barroso, ele tira a célula cancerígena daquele corpo, que no caso é o STF. E a primeira pergunta que se faz no momento em que se cogita o impeachment do Barroso é: e quem entraria no lugar do Barroso? Eu posso dizer para vocês que não existe nada pior para o STF do que o Barroso, porque o Barroso já é uma experiência de um representante dos Estados Unidos dentro da Suprema Corte Brasileira. Ah, mas o próximo ministro será indicado pelo Bolsonaro. Sim, será indicado pelo Bolsonaro. Mas se o Brasil conquista o impeachment do Barroso, e eu digo que o impeachment do Barroso é uma conquista do povo brasileiro, se o Brasil conquista o impeachment do Barroso, o STF vai começar a temer desrespeitar a Constituição para fazer política e lobby para banqueiros e lobby para outros países. O impeachment do Barroso pode significar um pouco de juízo no STF, porque vai ser a primeira vez em que um ministro do Supremo vai sofrer o impeachment e os demais ministros do Supremo vão começar a trabalhar de uma forma mais compatível com a Constituição. E se tem uma coisa que o STF no Brasil não tem feito nos últimos tempos, é trabalhar de uma forma compatível com a Constituição. O STF tem feito política somente porque, obviamente, todos os entes políticos, como ministros, como desembargadores e como juízes, eles fazem política. Mas o detalhe é que uma coisa é você fazer uma política um pouco compatível com aquilo que é o seu Estado. Outra coisa é você fazer uma política que não tem absolutamente nada a ver com o que está dentro da Constituição brasileira. O Barroso, ele representa esse tipo de política. No momento que o Barroso sofre um impeachment, vamos pensar um elemento de futuro em anúncio, o Barroso sofre um impeachment, os demais ministros vão se realinhar. E hoje eu falo com vocês que nem o Alexandre de Moraes, que veio diretamente do PSDB, representa mais o liberalismo dos Estados Unidos e os banqueiros americanos do que o Barroso. Nenhum ministro dentro do STF consegue ser mais a favor dos Estados Unidos e contra o Brasil do que o Barroso. Então, se a gente tiver que escolher um para ser o exemplo de impeachment, para que os demais entrem no eixo, eu garanto para vocês que o Barroso é, sem dúvidas, esse elemento para sofrer o impeachment. Mas é muito difícil, porque quando um ministro do STF, quando um político brasileiro representa os interesses dos Estados Unidos, ele tem um pouquinho de proteção também dos Estados Unidos, né? Mas já é muito boa essa possibilidade do Senado cogitar articular o impeachment do Barroso, porque isso coloca o Barroso um pouco mais preso à Constituição.
Não é que o Barroso tem que ter medo de fazer o trabalho dele de ministro do Supremo. É que o Barroso precisa começar a fazer um trabalho mais compatível com a Constituição. Se os ministros começam a fazer um trabalho compatível com a Constituição, o trabalho deles vai ser mais harmônico. Olha, imaginem essa questão que está sendo julgada nesse momento. Olha, pedir juristas, pedir um STF para discutir, pessoal, se a ordem das delações... Pensem o seguinte, olha, nós temos de uma forma muito clara no Código de Processo Penal brasileiro, muito clara, não tem dúvidas, nós temos de uma forma muito clara no Código de Processo Penal brasileiro que as alegações finais são do acusado. Muito clara, ou seja, a acusação faz... a acusação é trazida, depois que a acusação é trazida, vem o acusado e faz a sua defesa. Se a gente tem um STF discutindo esse assunto, se tem um STF que está discutindo esse assunto, o que eu posso dizer para vocês que é a mesma coisa de uma hora para outra as pessoas começarem a discutir se realmente 2 mais 2 são 4. Né? Imaginem o seguinte, será que 2 mais 2 é 4? Já pensou se... Eu falo isso porque isso é uma coisa de compreensão comum para todas as pessoas. 2 mais 2 pode ser que dentro de uma igreja dessas igrejas de fanáticos, eles consigam realmente colocar na cabeça dos fanáticos que 2 mais 2 não é 4. Mas pelo menos fora dessas igrejas de fanáticos, não tem dúvidas que 2 mais 2 é 4. Então eu estou trazendo esse exemplo para que todo mundo consiga entender como que a coisa é absurda. Imaginem vocês que determinados matemáticos, né, determinados políticos no Brasil comecem a contestar que 2 mais 2 não é 4. E que todos os professores universitários ao redor do mundo comecem a se reunir para votar para ver se 2 mais 2 é 4. Então, é uma coisa um pouco sem nexo imaginar que a gente tem uma reunião dos maiores professores de matemática no mundo para decidir se 2 mais 2 é 4, porque é uma coisa de conhecimento geral. Da mesma forma, no campo jurídico, não há dúvidas de que se existe uma acusação, logo após essa acusação, a defesa tem um tempo para apresentar as alegações finais. Isso é uma coisa de conhecimento amplo na comunidade jurídica. Quem tenta falar que não é assim é porque quer proteger a Lava Jato, mas é feio. Tentar dizer que a tese está errada, a tese de que as alegações finais precisam ser apresentadas com um certo tempo. Quem tenta dizer que isso está errado, obviamente, olha gente, obviamente quem tenta dizer que isso está errado está forçando a barra para apoiar a Lava Jato. É a mesma coisa de forçar a barra para dizer que 2 mais 2 não é 4, né? E a pergunta do Ternobil é, e a metade de 2 mais 2? Quando é? A metade de 2 mais 2, eu não sei quando é, mas pode ser no presente, no passado e no futuro. E em qualquer momento, fora, obviamente, das igrejas de fanatismo, Ternobil, a metade de 2 mais 2, e eu volto a dizer, em qualquer momento, você pergunta quando é, ela sempre vai ser. A metade de 2 mais 2 sempre vai ser a mesma coisa. No passado, a metade de 2 mais 2 foi 3. No presente, a metade de 2 mais 2 continua sendo 3. No futuro, eu já não sei. Você sabe por que eu não sei do futuro, Ternobil? Porque se um pastor disser dentro de uma igreja que a metade de 2 mais 2 é 2, ela passa a ser 2. E ele vai conseguir provar que é 2. Por mais que ele tenha que ferir as regras da matemática na ordem de que multiplicação tem que vir primeiro de adição, né, Ternobil? Então, é muito relativo. No passado, era 3. No presente, continua sendo 3. No futuro, eu não sei te falar. Então, quando é? Né? Por enquanto, é. Até um pastor conhecido como Silas Malafaia falar que deixou de ser, porque aí deixa de ser. Né? Então, deixa eu liberar aqui os comentários. E aí, pessoal, é isso que me assusta, tá? O que me assusta é imaginar que nós temos uma sociedade de hipócritas, uma sociedade de pessoas que sabem que a coisa está errada, uma sociedade de pessoas que têm consciência que a coisa está errada, porém essa sociedade continua apoiando a coisa errada, porque se for pro lado da coisa certa, eles podem ver o Lula liberto. Isso é, assim, isso é uma coisa desesperadora, volto a dizer.
No Brasil, podemos fazer essa analogia que fica mais fácil. No Brasil, as pessoas estão insistindo que 2 mais 2 não é 4, porque se as pessoas assumirem que 2 mais 2 é 4, um inimigo político pode ser liberto da prisão política. Olha o que está acontecendo. Isso vai tirando a reputação da comunidade jurídica brasileira, isso vai, obviamente, destruindo completamente a reputação do nosso STF, a reputação da justiça e muito mais. Deixa eu trazer aqui. Lene Martins de Brito, diante do que você está esclarecendo, Léo, se o STF trabalhasse dentro da Constituição, o Moro e Dallagnol já estariam afastados. Exatamente, Lene. Se a gente tivesse no Brasil, um respeito às leis e à Constituição, obviamente, assim que saíssem... Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o Brasil como um país sério. Como o Brasil como um país sério, ele respeitaria a presunção de inocência. O vazamento do Intercept não ia causar o afastamento do Moro e do Dallagnol. Não. O vazamento do Intercept ia imediatamente acionar investigações. Então, se o Brasil fosse um país sério, imediatamente após o vazamento do Intercept, o Ministério Público ia recolher todos os celulares, todos os aparelhos de telefone funcionais, ia fazer uma perícia. Obviamente, o telefone do Sérgio Moro também seria, o STF ia ordenar, obviamente, o Ministério Público ia pedir, o STF ia ordenar a apreensão do telefone do Sérgio Moro. A gente teria, sem sombra de dúvidas, uma investigação e após essa investigação a gente teria o afastamento. Por que a gente não teve uma investigação? Porque eles tinham certeza de que os vazamentos eram verdadeiros. E depois de uma intervenção, ou depois de uma decisão dessa de investigação e depois de clara a perícia de que realmente todas as mensagens são verdadeiras, eles teriam que afastar e teriam que libertar o ex-presidente Lula. Então, para manter o ex-presidente Lula preso, eles deixaram o crime acontecer no Ministério Público e deixaram o Moro como criminoso. E eu vejo aqui que o Ternobil, ele comenta aqui, ó, que o impeachment do Toffoli sai primeiro. Depende, o impeachment de um ministro do STF, Ternobil, ele não depende de um pedido de um deputado, como o caso da Janaína. O impeachment pode ser mais bem escrito do mundo, ele depende só de vontade política. Então, uma articulação de senadores consegue derrubar um ministro do STF inocente. Né? Se os senadores articularem um golpe contra o ministro do STF, eles conseguem derrubar o ministro do STF. Agora, se um deputado fizer uma denúncia extremamente correta a respeito de um ministro do STF, esse deputado não tem legitimidade para iniciar o processo de impeachment, porque o processo de impeachment corre no Senado, entendeu? Então não é tão fácil assim. Só para vocês terem uma ideia de legitimidade, pessoal, e negligência, só para vocês terem uma ideia do poder. Há muito tempo eu estou chamando a atenção aqui de que a ANET descumpre a lei, de que a ANET descumpre as regras brasileiras relacionadas à proteção. Vocês lembram de um vídeo que eu coloco aqui constantemente para encerrar a live que mostra que a NET, claro, a NET TV coloca você em risco, coloca sua família em risco, porque eles não fazem o aterramento, eles queimam a televisão das pessoas. E o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito claro, o Código de Defesa do Consumidor fala que nessas ocasiões a empresa tem a obrigação de avisar o consumidor sobre esses perigos e ela tem que usar todos os meios técnicos para minimizar a possibilidade de falha. A NET é tão poderosa que o Ministério Público Federal não tem coragem de iniciar um processo contra a NET. O que significa que a NET, ela descumpre as regras de proteção dentro do Brasil. A NET, claro, ela prejudica as pessoas. A NET, claro, queima a televisão dos brasileiros todos os dias. A NET, claro, coloca pessoas em risco de vida. Mas a justiça brasileira não tem coragem, porque é uma empresa extremamente rica. Então, essa legitimidade, Ternobil, é isso. O que adianta? Quem tem que iniciar esse processo contra a NET é uma entidade como o PROCON. Se eu pudesse, eu iniciava. Se eu pudesse acionar o Poder Judiciário para bater de frente com a NET, eu faria isso, mas eu não posso. É o promotor que tem que fazer isso, mas ele não faz. Por quê? Ele não quer mexer com a NET daquele tamanho. Ele quer mexer com Lula, mas ele não quer mexer com a NET. Então, enfim...
Este aí é uma clara demonstração de que quem manda é o dinheiro. Então não sonhe que, não, o do Toffoli sai primeiro. Não. E seria muito bom que saísse o impeachment dos dois, mas não, a articulação no Senado é por causa do Barroso. E eu posso dizer, sem medo de errar, que o Barroso ele é muito mais covarde contra o povo brasileiro do que o Toffoli. O Toffoli está dando essas barrigadas, articulando para dar governabilidade para o Bolsonaro, mas o Barroso ele está entregando o Brasil para os Estados Unidos há muito tempo. Então assim, entre os males dentro do STF, eu garanto para vocês que o Barroso é o pior de todos ali dentro. Aí deixa eu liberando os comentários aqui. E Mary Flor, Carmen Lúcia, Zóio de Sapo. Deixa eu ler esse aqui do lado de cá. Artemise Rocha Antunes. Léo, você não acha que isso tudo é para justificar o Lulindo ficar na cadeia? Sempre vai ter um puxadinho sem laje na lei. Exatamente. Artemis falou uma coisa interessante, um puxadinho sem laje, né? Sempre vai ter aquele pedacinho para ser explorado, aquele pedacinho para que eles possam construir. É exatamente isso mesmo. Sem povo na rua, sem pressão, não há possibilidade nem remota da gente ter o Lula livre. O máximo que pode acontecer é ter um Lula preso dentro de casa. Tá? Então, é uma coisa bem complexa o que a gente está vivendo. E nesse momento eu chamo a atenção, quem assistiu ontem, e é a conversa que eu estava tendo ontem com o... Deixa eu ver que ele tá... Eu vi que ele está aqui hoje, que é o Gustavo Tavares. Que é exatamente... Ontem, Gustavo Tavares e eu, né, fizemos até uma estreia aqui de uma coisa que eu vou começar a fazer, que é a participação das pessoas na live. E ontem o Gustavo Tavares falou exatamente sobre esse ponto, que ele concorda... Ele não é necessariamente o eleitor do Bolsonaro, mas ele é a favor da Lava Jato por causa dessa luta contra a corrupção. E nesse momento eu chamo a atenção. Você está vendo, Gustavo Tavares? É isso que eu tentava dizer ontem. A Lava Jato, ela é, sem dúvidas, uma luta contra alguma coisa, mas não é contra a corrupção, porque ela permite a corrupção de um lado e ela articula para manter presos aqueles políticos que lutam pela soberania nacional. Então a gente pode entender que além daquilo que é entregue para o povo, uma luta contra a corrupção, existe algo bem maior, que é uma estrutura de poder dentro do Brasil para, digamos que, desmobilizar os políticos que estão dispostos a lutar por redistribuição de renda, a lutar por um Brasil dono das suas riquezas. Então, se o político é contra privatizações, se o político é contra a venda do petróleo, a favor do investimento na educação dos brasileiros, a favor do investimento da saúde no Brasil, é isso. Esse cara leva ferro. Então, hoje no Brasil, a perseguição nem é uma perseguição contra o ex-presidente Lula. A perseguição é contra uma ideologia. O Poder Judiciário brasileiro, ele está prendendo, não é necessariamente o criminoso, o corrupto ou o político de esquerda. Não. O Poder Judiciário brasileiro está prendendo uma ideologia que pode ser resumida na ideologia de redistribuição de renda. Essa é a ideia. Prender a ideologia da redistribuição de renda para que políticos sigam o caminho da Tabata. Melhor ficar do lado do poder do que bater de frente com o poder e ir preso. Se o político for do PT, mas estiver disposto a trair o PT, a tabatizar e ir contra a redistribuição de renda, ele nem vai preso, ele pode cometer os crimes que ele quiser. Deixa eu trazer aqui, muito obrigado aqui no canal do Estopa, as ajudas do Vitor Santana. Problema 1, a soberba do Lula. Então, desculpa, lê de novo. Problema 1, a soberba do Lula. Foi assim em 89, quando deveria ter se aliado ao Brizola como seu vice. Agora deveria ter se refugiado numa embaixada, usar sua voz e aliar o PT como vice do Ciro. Deixa eu ler o segundo aqui. Problema 2, a soberba do Lula. Ao invés de indicar para o STF juízes como o Aragão, que estão do lado do povo, resolveu ser um republicano. Como eles são calhordas, hoje se vê uma Dodge como PGR. Olha, Vitor, antes de mais nada, eu queria dizer que eu não vou contestar o que você escreveu.
né? Não vou contestar, por quê? Porque ninguém teria condições de dizer se seria melhor o Lula com o Brizola de vice. Ninguém tem condições de dizer. Deixa eu ver se vem problema 3. Problema 3, a soberba do Lula, que colocou o Brasil nas mãos de juízes como Barroso e Toffoli e o resto. Até porque, infelizmente, o Brasil não tem povo, tem plateia, né? Então, Vitor, sobre o primeiro ponto, eu não vou te contradizer, não. Porque poderia realmente ter sido melhor. O detalhe é o seguinte, para você conseguir uma maioria de votos, você precisa fazer uma articulação. A união com o PMDB é uma questão de conseguir um partido que tem um poder de fazer campanha muito grande. As pessoas ainda não entenderam que política não é uma coisa tão simples. A política é uma articulação com esferas de poder. Então a articulação com o PMDB, Vitor Santana, foi um acordo entre empresários e trabalhadores, aquilo que a gente chama de acordo de classes. E o que acontecia era uma coisa muito clara, Vitor, era assim, olha, tudo bem, nós do poder financeiro vamos permitir que você, Lula, governe para o povo, mas se você ultrapassar os limites, a gente te derruba e o nosso Zé de Alencar está por ali. Você entendeu? É assim que funciona um acordo de classes. Olha, a classe dos trabalhadores conseguiu colocar o presidente da República, mas a classe dos empresários conseguiu colocar o vice-presidente. Se tiver uma quebra no acordo, os empresários derrubam o presidente para que o vice-presidente assuma. Obviamente, a gente tem como resultado o que aconteceu aí, essa quebra do governo, todo esse problema, mas é importante que as pessoas entendam que não dá para pensar na possibilidade, a menos que num colapso, igual nesse momento agora, a gente está vivendo um colapso da democracia, e aí prenderam o ex-presidente Lula. Todo esse colapso, nesse colapso é possível pensar na possibilidade de uma pessoa surgir do nada e se tornar presidente da República. Nesse colapso. Mas numa situação convencional, é bem difícil você imaginar que um cara vai vir como presidente da República sem fazer um acordo do tipo, olha, o presidente vem dos trabalhadores, o vice-presidente vem dos empresários. Ou vice-versa. Porque se não for dessa forma, uma classe boicota a outra e a gente tem o que a gente está vivendo hoje, que é esse colapso aí da economia, esse colapso da estabilidade. Agora, sobre essa questão de ter refugiado numa embaixada, Vitor Santana, é uma coisa também controversa, eu não discordo do seu ponto de vista, porque tem várias pessoas que pensam a mesma coisa. Mas eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. O que hoje está forçando, está escancarando para a cara do povo o que está acontecendo de errado, né? Hoje está de uma forma muito escancarada para a sociedade brasileira a perversidade que está acontecendo. Por quê? Porque o ex-presidente Lula está preso. Se o Lula não tivesse preso, o golpe estaria funcionando de uma forma transparente. Se o Lula tivesse preso numa embaixada, que é importante, Vitor Santana, que você entenda que numa embaixada o Lula estaria preso com mais conforto, mas ele estaria preso, porque ele não poderia sair. Se ele tivesse preso numa embaixada, ele não teria conseguido chamar a atenção do mundo para esse golpe de Estado que está acontecendo no Brasil. Poucos estariam sabendo que o STF está acovardado, a gente não teria nem vaza-jato. Então, nesse ponto, a gente precisa pensar, o Lula estaria preso de qualquer maneira, que ele não poderia sair da embaixada. Um ponto importante que a gente precisa levar em conta também é que se o Lula saísse da embaixada, né, se o Lula fosse para uma embaixada, ele ia ficar nessa embaixada até aquele país mudar de política. Por exemplo, durante o tempo que a gente tinha um governo de esquerda, tinham refugiados, como por exemplo o Cesare Battisti aqui no Brasil. Assim que o governo mudou para o Bolsonaro, o governo que se diz de direita, o Bolsonaro foi e entregou o Cesare Battisti. Da mesma forma, se o Lula tivesse, né, golpe de Estado acontecendo para todo lado, se o Lula tivesse na embaixada, essa embaixada ia constantemente negociar o ex-presidente Lula. Aí o Lula não estaria livre. Esse é o ponto de vista que eu tenho. E nessa questão aí da indicação, né, o que você está propondo é exatamente aquilo que o Lula lutou contra durante todo o tempo, né? Aquela forma não republicana. Então, o que você propõe é uma coisa que não deixa de fazer sentido, mas seria muito bolsonarista, né? Tipo assim, se impor. Por exemplo, o Lula sempre respeitou a indicação dos procuradores, a lista tríplice do Ministério Público. O Bolsonaro não. E olha, o Lula foi criticado por fazer coisas que ele nunca fez, e o Bolsonaro está fazendo aquilo que ele inventou que o Lula fazia.
E o que está acontecendo, né? Tudo bem, o Bolsonaro consegue se manter em cima do fanatismo do povo. Eu não sei até quando isso vai durar. Pode ser que o Bolsonaro dure um certo tempo e pode ser que o povo nunca saiba que o Bolsonaro fez uma campanha prometendo lutar contra aquilo que não existia e que ele trouxe. Porque o emparelhamento do Estado, Bolsonaro não tinha durante o governo do PT, o Bolsonaro está trazendo, né? A legalização da corrupção não tinha durante o governo do PT e o Bolsonaro está trazendo, né? Então são coisas aí que, né, infelizmente está rolando aí nesse momento. Recaval Marduk, Léo, a máfia jato só combate a esquerda, ela não é uma facção criminosa, é a metade de 2 mais 2 são 2. Recaval Marduk, Léo, a máfia jato só combate... Eu não entendi, porque a metade de 2 mais 2 não é 2 se for sem os parênteses, mas se for com parênteses aí já é 2, né? Mas se traz uma alternativa para o que como é que fala? O Ternobil trouxe, que o Ternobil trouxe fora dos parênteses. Mas a metade de 2 mais 2 realmente são 2. Então é uma outra forma, agora que eu entendi. É uma outra forma de ver a mesma coisa. Muito obrigado, Recaval Marduk, né, por ter trazido pra gente aí essa versão com parênteses, né, que faz muito sentido. E eu vejo aqui que a Adriana Campo disse, né, olha que fofinho que a Adriana Campo trouxe. Não, peraí, deixa eu achar aqui. Ela trouxe, olha que menina opressora, ela trouxe Lula cachaceiro. Eu te falo, Adriana Campos, você tem 2 coisas que o Lula não faz questão nenhuma de esconder, é que ele promove sim a cachaça brasileira, né? Inclusive o Lula é responsável por promover esse produto nacional ao redor do mundo, e eu não achei a sua frase falando que ele tem 9 dedos. Né? Então, vou dar um tempinho aqui, Adriana, para que você chame ele. Tem coisas que parece que você esqueceu, talvez a sua memória não tenha tido condições de memorizar tudo, mas faltou você trazer Luladrão, vou te dar a dica, tá? Para lembrar, para recapitular. Faltou você trazer Luladrão, faltou você trazer o Lula tá preso babaca e faltou você trazer Lula 9 dedos. Então tá aí a dica para você lembrar da próxima vez que você for postar suas mensagens, você pode trazer isso aí, né? Que são as outras mensagenzinhas aí de opressão, né? Para você se tornar uma opressora. E aí já dá até para te dar um diploma de opressora, quem sabe, né? Porque você deve estar achando mesmo que você está humilhando, né? E faltou você deiar. O que é deiar? Eu não sei, não. A galera tá pedindo para eu comentar a notícia do Janot. Eu tô vendo se essa notícia saiu aqui no 247, porque o pessoal tá falando que o Janot, ele falou que queria matar o Gilmar Mendes. Deixa eu trazer para vocês aqui. Janot revela que foi ao STF armado para assassinar Gilmar Mendes. Pra vocês verem que tem sentimento envolvido nessa coisa. A coisa não é somente... A coisa não é somente, como é que fala, da boca para fora, não. Tem sentimento envolvido. Abre aspas, não ia ser ameaça, não. Ia ser assassinado mesmo. Ia matar ele, a Gilmar, e depois me suicidar. Isso mostra que o Janot ficou sangue no olho com o Gilmar Mendes. Afirmou o ex-procurador-geral da República, Janot, nessa quinta-feira, 26. Episódio ocorreu em 2017. Segundo Janot, Gilmar teria inventado história que a filha do ex-PGR advogava para uma empresa da Lava Jato. Então o Janot... dica, não falem da filha do Janot. Não falem da filha do Janot, porque esse cara é um pai bravo. Né? Será que eu vou ser bravo assim se alguém falar da Luísa, né? Vou ler aqui. Deixa eu ler para vocês aqui. Em maio de 2017, Janot pediu o impedimento de Gilmar na análise de um habeas corpus de Eike Batista, com o argumento de que a mulher do ministro, Guiomar Mendes, atuava no escritório Sérgio Bermudes, que advogava para o empresário. Ao se defender em ofício
a então presidente do STF, Gilmar afirmou que a filha de Janot, Letícia Ladeira Monteiro de Barros, advogada para a empreiteira OAS em processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, segundo o ministro, a filha do ex-PGR poderia, na época, ser credora por honorários advocatícios de pessoas jurídicas envolvidas na Lava Jato. Fecha aspas. Foi logo depois que eu apresentei a sessão de suspeição dele no caso do Eike. Aí ele inventou uma história que minha filha advogava na parte penal para uma empresa da Lava Jato. Minha filha nunca advogou na área penal. Aí eu saí do sério, afirmou o ex-procurador-geral. Então, ministros do STF, desembargadores, juízes, procuradores, todas as autoridades, tomem cuidado, não ultrapassem os limites do respeito. Não falem das filhas dos colegas de vocês para evitar que vocês levem fogo, chumbo grosso. Além do mais, estamos vivendo um momento no qual a matemática tomou conta agora da live, né? Mas enfim, o que acontece é que estamos vivendo um momento um pouco sanguinário e é importante que vocês entendam que não é vantagem falar da filha dos outros. Nós temos um presidente que fala da mulher dos outros, mas eu não lembro do presidente falando da filha dos outros. Mas o Gilmar falou da filha do Janot e quase tomou chumbo grosso. E o Janot deixou bem claro que não ia sobrar para contar a história, ou seja, não ia dar para prender o Janot depois disso, porque o Janot ia passar fogo e morrer depois. Deixa eu trazer para vocês aqui Leandro Scott R.Z. Jaques. E olha, pessoal, as pessoas me pediram um comentário sobre isso e eu vou fazer um comentário porque eu acho importante fazer também um comentário sério. Eu brinquei demais, as pessoas me pediram para fazer um comentário, acabou que eu não respondi esse pedido. Olha, o comentário que eu tenho a respeito desse caso é que os brasileiros precisam ficar espertos com o que está acontecendo. E eu chamei a atenção disso há um tempo atrás. Hoje a Operação Lava Jato desrespeita famílias, hoje o Poder Judiciário desrespeita famílias, a Presidência da República retira recurso de famílias e o que o Janot traz para a gente nesse momento é a demonstração do que um pai pode fazer no momento que ele sente sua filha ameaçada. Agora imaginem vocês que se tem uma coisa que nós temos no Brasil hoje, são pais perdendo o emprego por causa da Operação Lava Jato. E isso aqui é uma coisa que está acontecendo com uma pessoa de alto nível na República, alto nível financeiro, alto nível social. Nós estamos falando de um Rodrigo Janot que foi procurador-geral da República. No momento que ele era procurador-geral da República, ele cogitou matar um algoz, matar o Gilmar Mendes e depois se suicidar. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham que pode acontecer no momento em que os pais brasileiros começarem a perceber que por causa do bolsonarismo, por causa de alguns ministros do STF, por causa de alguns políticos brasileiros, os filhos estão passando fome? Olha, o Janot cogitou a possibilidade de matar o Gilmar Mendes e se suicidar depois, porque o Gilmar Mendes falou uma coisa contra sua filha. Imaginem o que os pais brasileiros podem fazer no momento que eles começarem a perceber que os filhos estão morrendo por falta de investimento nos hospitais, que os filhos não mais terão um direito de estudar. Enfim, no momento em que os pais brasileiros perceberem que o que está acontecendo hoje no Brasil é um grande golpe e que esse grande golpe está repercutindo na saúde, na qualidade de vida e no futuro dos filhos. Imaginem o que os pais brasileiros podem fazer com vocês, ministros do STF, no momento que eles perceberem que vocês estão mantendo o Lula preso para que o pré-sal brasileiro possa ser vendido e, com isso, condenar o futuro dos nossos filhos para um futuro incerto, para um futuro sem condições de investimento. Imaginem vocês, autoridades brasileiras, o que os pais brasileiros podem fazer no momento que eles entenderem a verdade, no momento que eles entenderem que foram feitos de otários por essa armação de vocês, de que tudo era uma luta contra a corrupção e, na verdade, vocês estavam lutando
pela corrupção, vocês estavam lutando pelo patrimônio do povo, vocês estavam lutando para vender as estatais do povo, vocês estavam lutando para vender o futuro desse povo. Então, eu chamo atenção por isso. Se o Janot, que tinha um alto cargo na sociedade, um alto posto, não precisava nem se preocupar com a quebra da indústria nacional promovida pela Operação Lava Jato. Se mesmo assim ele cogitou matar uma autoridade brasileira para defender a sua filha, imaginem o que farão os pais brasileiros quando souberem da verdade. É por isso que eu falo, se tem uma coisa que o capitalismo brasileiro está fazendo de irresponsável, é cutucar os pais. Porque, olha, um animal pode ser mansinho. Lembra daquela cachorrinha da sua casa, super mansinha, que quando criou você pôs a mão e ela te mordeu. Uma coisa que vai acontecer no Brasil e a gente pensa, não, nosso povo é pacífico. É pacífico até perceber os filhos morrendo por epidemias, por falta de investimento em saúde. O Brasil corre, sim, risco de uma revolução. E eu falo mais, o que protege esse sistema hoje são as forças de segurança. Quando as forças de segurança perceberem que tudo que está acontecendo no Brasil hoje é uma mentira, que tudo que está acontecendo no Brasil hoje é uma manipulação para entregar o nosso patrimônio lá para fora, a gente pode ter uma revolução. E numa revolução não tem rico e nem tem pobre. Numa revolução tem traidores e nacionalistas. E aí eu chamo a atenção. Prestem atenção no futuro que vocês estão escrevendo para vocês. Porque, olha, um Dias Toffoli ele pode suspender um julgamento para adiar esse julgamento e dar tempo de prejudicar o ex-presidente Lula. Porque ele tem proteção policial, ele tem patrimônio, ele tem muitas coisas. Mas numa revolução tudo isso cai, ele se torna um ser humano de carne e osso, como eu, como vocês. E olha, se esse Janot cogitou ele, todo poderoso, dar um tiro no Gilmar Mendes e se suicidar depois, imaginem o que não fariam os pais brasileiros desempregados, sem nada para perder. Imagina o que pode fazer um pai brasileiro depois que percebeu que perdeu todos os filhos por causa de uma epidemia, porque o governo tirou o investimento na saúde brasileira para entregar esse dinheiro para deputados aprovarem a reforma da Previdência. Então, cuidado, autoridades, com o que vocês estão fazendo com o Brasil. Pode repercutir em vocês. Cuidado. Deixa eu trazer aqui os comentários. Leandro Scott RZ Jax. Léo, eu costumo desafiar pessoas como essa Adriana. Falo para defender Bolsonaro sem citar PT, Lula, esquerda, comunismo e socialismo. E sem ofensas pessoais. Só valem argumentos que envolvam Bolsonaro e seu governo diretamente. Não, nem precisa dizer isso não, Leandro. É só falar uma proposta do Bolsonaro que tenha reflexo positivo na sociedade. Nenhum deles consegue dizer, né, obviamente. Recaval Marduk. Léo, você não acha que a chance da esquerda virar o jogo com fim Lava Jato, escancarar o golpe é agora? É para unir a esquerda, vamos com Flávio Dino, presidente, e Lula, vice? Lula, com sua grandeza e sabedoria, toparia, com certeza. Recaval Marduk. Olha, o grande problema, Recaval, é que o Lula está preso. A esquerda, ela está dividida. Tem pessoas que têm vergonha de lutar pela liberdade do Lula porque acham que vão formar uma nova esquerda. E tem fanáticos dentro de igrejas que nem estão sabendo dos vazamentos do Intercept. Então, nossa situação está bem mais difícil do que parece, né? Então, deixa eu trazer aqui o quebra-pau está acontecendo agora na matemática, depois que o Ternobil trouxe a discórdia aqui para a live, trazendo aquela coisa de matemática para cá. Olha só. Eu estou vendo aqui que, olha, Samurai, a metade de 2 mais 2 é igual a 3. E depois Vitor Santana traz. Pessoal, a metade de 2 mais 2 se lê assim. 2 dividido por 2. Então, ou seja, metade de 2. Qual que é a metade de 2? 1 mais 2, 3. É por isso que a metade de 2 mais 2 é igual a 3. Então, o que é preciso para vocês entenderem? Primeiro, divide o termo. Qual que é a metade de 2? 2 dividido por 2, 1. Mais 2. 1 mais 2, 3. Isso é uma pegadinha, porque a cabeça da gente, quando a gente, depois, principalmente as pessoas que saíram da escola há muito tempo, elas vão imediatamente para a ideia que a metade de 2 mais 2 é 2. Isso é uma pegadinha que o Recaval Marduk, que o Ternobil trouxe aqui para poder gerar discórdia aqui na live,
Né? E o Elton Mossinger tá falando que merda de papo, né? Porque deu uma discórdia danada na live aqui, o pessoal não tá entendendo ainda, mas assim, só para concluir, pessoal, é isso. É muito simples, é porque numa sentença matemática, você resolve primeiro multiplicação e divisão, depois você resolve soma e subtração. Então, primeiro, qual que é a divisão? A metade de 2. Qual que é a metade de 2? 1. Depois a soma, mais 2, 3. Né? E o Ternobil tá comemorando aqui que ele trouxe a discórdia para a live sem falar do Bolsonaro, olha aí. Ternobil, hoje você teve a manha, Ternobil. Você conseguiu gerar uma discórdia gigante aqui, sem precisar de fazer nada. E o que está acontecendo é que algumas pessoas estão trazendo isso aqui, ó. Nivaldo Pereira fala, tá errado, Léo, 2 mais 2 é 4, a metade de 4 é 2, mas aí que tá, Nivaldo. Primeiro, você resolve, primeiramente, você resolve a divisão, depois você resolve a soma. Mas então, pessoal, olha só, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o HP Prime aqui. Vamos ver se ela vai funcionar. Se ela funcionar, que ela tava, minha calculadora estava dando problema. Então, ó, 2 dividido por 2 mais 2. É isso aqui que é a conta aqui, ó. Deixa eu ver se dá para todo mundo ver. Essa continha aqui, ó, que tá aparecendo aqui embaixo, estão vendo? Então, ó, Enter. Então, ó, olhem aqui para todo mundo ter certeza, para não ter dúvidas, tá aqui, ó. 2 dividido por 2 mais 2. E o resultado ali do lado, aqui, ó, 3. Então, fiquem tranquilos. A metade de 2 mais 2 é 3. Bom, muito obrigado, pessoal, pelos compartilhamentos. Deixa eu liberar aqui. E o Ternobil pede desculpas, né? O Ternobil que nunca pediu desculpas por bagunçar a live. Hoje o Ternobil viu que ele conseguiu realmente causar um caos na live sem mencionar o Bolsonaro. E ele pede desculpas aí pelo caos que ele gerou. Deixa eu trazer aqui. E o Chocoprint BR participando da live hoje diz: obrigado a todos pelas participações, na oportunidade, deixe seu like, muito, muito importante, pessoal. Quem puder dar um like, eu queria lembrar que vocês podem ajudar meu trabalho, né? Deixa eu agradecer aqui o Recaval, mas vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E eu uso esse tempo, né? Isso já está decorado, né? Não sei se vocês sabem da minha estratégia, mas eu faço assim. Eu coloco aqui, né, e começo a falar, olha, vocês podem ajudar o meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas nas descrições desse vídeo, e eu estou procurando a próxima notícia. Então as pessoas, por que esse cara fala isso toda hora? Porque aí eu vou, obviamente, faço um jabá aqui para ver se alguém ajuda a sobrevivência financeira do canal, e estou procurando a próxima notícia. Janot vira metralhadora giratória, diz que Palocci iria entregar 5 ministros do STF. Janot voltou sanguinário. Na estreia de um livro publicado em Memórias, na condição de coordenador da Lava Jato, na Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot já declarou que iria matar com um tiro Gilmar Mendes, nas dependências do próprio Supremo, diz procurador. Olha que interessante, pessoal, e é nessa hora que eu peço para vocês: vamos subir a hashtag Somos Todos Briga, porque se tem um treco que tá bom aqui nesse quebra-pau, os que não prestam estão realmente se destruindo. Né? Diz que a Aécio, olha só. E aí vocês conseguem ver o que é o nível da galera, né? Janot diz que Aécio o convidou para ser candidato a vice. Rodrigo Janot resolveu se tornar um jorro de declarações bombásticas. Ainda não se sabe muito bem por quê. Ele diz que Michel Temer lhe pediu para não investigar Eduardo Cunha e que Aécio Neves o convidou para ser vice dele na chapa de 2018. Olha que interessante. Rodrigo Janot, deixa eu trazer aqui. A reportagem do site DCM
destaca o relato de Janot, abre aspas, certo dia em 2017, meu conterrâneo, o senador Aécio, sentiu que o clima estava aquecendo com as investigações sobre a Odebrecht e me convidou para ser ministro da Justiça quando ele fosse eleito presidente da República no ano seguinte. Eu, é claro, declinei. Dias depois, ele voltou e me fez outra proposta. Abre aspas, quero pedir desculpa, o convite não estava à sua altura. Eu acho que você podia ser o meu vice-presidente. Você escolhe qualquer partido da base, filia-se e vai ser o meu vice-presidente. Isso vai ser um fato mundial. Então, os direitistas têm aí os seus juristas, os seus procuradores, os seus perseguidores de estimação. O interessante é que o Aécio Neves, ele cogitou a possibilidade de ser candidato em 2018, né, gente? Olha, isso mostra que o Aécio era um cara realmente muito otimista, né? Mas, enfim, deixa eu voltar aqui para a capa. Vocês repararam que uma coisa importante que a gente precisa destacar nesse momento é que o assunto política virou entretenimento, né, pessoal? Política virou entretenimento. Política tá igual futebol. Deixa eu ver, que tem um colega que trouxe uma poesia matemática aqui. Léo Estopa, na política não existe conta de divisão e subtração, mas sim conta de adição. Como o PT fez para chegar ao poder, uniu com o partido PMDB. Né, existe, infelizmente, isso mesmo. Né, os partidos precisam se unir. E é isso que eu tenho tentado falar com os eleitores do Bolsonaro, mas eles insistem em não levar isso a sério. O Bolsonaro se uniu ao PSDB, senão não tem governabilidade, ou seja, o Bolsonaro é do partido do Aécio. Larissa, Janot está confuso, esclerosado, só pode. Teve uma carreira aprovada pela maioria dos servidores do Ministério Público e agora fazendo papelão. Larissa. É interessante, tá, Larissa, o que o Janot está fazendo, porque o Janot, ele foi... o Janot, ele foi, de uma forma ou de outra, o Janot foi impedido de fazer um bom trabalho por causa dessa questão política. E agora, aos poucos, a gente está começando a ver os vazamentos aí, a gente começa a ver que o Janot, ele teve uma carreira aprovada pelo Ministério Público, mas politicamente ele começa a se mostrar um apoiador de uma Lava Jato, que era um grupo de crime, né? Um grupo criminoso. Deixa eu liberar aqui os comentários. Alair Padovani, eu queria agradecer de coração, ele diz, Estopa, ajudei hoje com R$30 pelo Bradesco. Pessoal, eu queria agradecer muitas pessoas que estão mandando aí as ajudas pelos bancos, e eu queria lembrar vocês que, olha, às vezes, porque as pessoas que olharam os bancos há uns tempo atrás, eu tinha só Sicoob Banco do Brasil. E o que eu fiz? Eu corri, abri uma conta nos bancos privados também, como Bradesco, como Itaú. E eu queria falar com vocês que vocês podem ajudar meu trabalho hoje por vários bancos. Eu vou ver se na próxima semana eu consigo abrir. Aqui em Ponte Nova tem Mercantil e tem Santander também. Eu vou ver se eu consigo abrir uma poupança no Santander e uma poupança no Mercantil. Porque às vezes a pessoa quer ajudar com R$1 que seja, ela não vai pagar uma transferência. Então, se o cara quer, não, eu vou ajudar aqui com R$5. Então, você pode fazer uma transferência para o banco que você usa. Né? E isso aí, obviamente, ele ajuda muito a sobrevivência aí. Everton Barbosa. Caro Léo, em caso de uma revolução, a melhor tática é a de sabotagem. Nem o nazismo resistiu. E o Odair Jorge Moraes, discordo, sou idoso e essas pegadinhas eu conheço há mais ou menos 55 anos. Se é para falar bobagem, como muda, abre aspas, pé de café onde assa, pato com surda pele, tesoura. Deve ser um bate-papo interno aí, né? Everton. Deixa eu agradecer aqui, do lado de cá, muito obrigado. Mimarli. Léo, se por isso Janot quis matar e os pais das crianças assassinadas pela PM olha só.
Você entendeu, Mir Marli? Agora você está explicando de uma forma muito interessante. Você trouxe aqui a resolução do problema. É exatamente isso. Existe uma coordenação dos políticos para conseguirem manter a criminalidade alta nos bairros pobres. E é exatamente isso que você está falando. Olha, às vezes um pai perde um filho num tiroteio entre bandidos e a polícia, e depois o que sobra para ele? Ser inimigo da polícia. Então, quando Auschwitzianos fazem esses tiroteios, eles fazem de caso pensado. Isso é para manter o ódio contra a polícia dentro das favelas. Mantendo o ódio contra a polícia dentro das favelas, a gente tem uma situação em que a polícia já entra nas favelas com ódio daquela população. Vocês já pensaram se fosse o contrário? Já pensaram se as favelas não recebessem os policiais com ódio? A gente não pode imaginar que um policial... Eu falo por experiência própria. Eu não me lembro de um policial chegando para me abordar de uma forma de ódio, não. O que eu consigo ver é o seguinte: o policial às vezes chega muito mais nervoso num cara que já é um criminoso conhecido do que numa pessoa que não é um criminoso conhecido. Mas e nas favelas? Por que o policial já chega e antes de saber se a pessoa é ou não é um criminoso, ele já chega apontando a arma, já chega jogando no chão e já presume que é um criminoso? Por causa dessas técnicas de criar no imaginário do policial e no imaginário popular a ideia de que todo mundo que está na favela é criminoso. Então o policial chega num bairro, às vezes aquele playboy que está ali, que o policial chega tratando muito bem, é muito mais criminoso do que um traficante da favela. Às vezes aquele playboy que tá ali, já tem um caso, um colega meu que trabalhava de segurança em São Paulo, ele falou que tinha um filho de empresário que tinha um esquema de roubo de condomínios. Era um cara que tinha lá seu carro de ponta de linha, o cara rico que trabalhava com roubo de condomínios. Então, obviamente, se chegasse na casa dele, ia ser uma casa classe média alta, o policial não ia chegar batendo. Mas quando chega na favela, por que o policial já chega metendo a pancada? Por que tem essa diferença no comportamento? Obviamente, essa diferença no tratamento não é só porque é pobre, é porque existe uma dopagem da cabeça dos policiais de que dentro da favela só tem criminosos. Existem bairros pobres onde não há criminalidade que a polícia também não chega espancando, não chega com aquele comportamento. O que as pessoas querem acreditar é que é só a capacidade financeira, e não é só a capacidade financeira. Tem bairros pobres que os policiais são, às vezes, bairros religiosos, que são pessoas pobrezinhas e tal, mas ali tem uma igreja. O policial chega ali, às vezes nem passa direto, todo mundo pobre, cumprimenta todo mundo. Mas, em contrapartida, às vezes ele chega na favela, perto de um local onde tem tráfico de drogas, ele já chega amedrontado, já chega apontando arma, já chega distratando aquelas pessoas. Porque os Datenas, os programas como o Datenas, eles estão aí para criar na percepção do povo, e obviamente na percepção da polícia, que ali dentro só tem criminosos. Então, a polícia também é vítima disso. Se a esquerda não perceber que há um esquema muito maior que acaba colocando o policial com essa dopagem na cabeça de que naquele bairro só tem criminoso, e pior, a esse esquema que você fala aí, de matar os filhos para enfurecer os pais, exatamente para que realmente existam criminosos. O crime, ele dá lucro. Nas favelas, o crime não é combatido, ele é mantido. Exatamente porque, por causa do crime, Sérgios Moros estão sendo eleitos. Por causa do crime, é possível eleger um Bolsonaro. Você acha mesmo que o Bolsonaro quer que o crime acabe? Não. Da mesma forma que o farmacêutico não quer que as doenças acabem. Da mesma forma que o Silas Malafaia jamais pediria a Deus para destruir o demônio. Até lógico, o Silas Malafaia não acredita nem em Deus e nem no demônio. Mas se o povo parar de acreditar no demônio, acabou o Silas Malafaia. Ele vive em função do demônio. O patrimônio dele é por causa do demônio. Assim como o patrimônio de muitos políticos é por causa do crime. Ah, porque eles são diretamente ligados ao crime, porque eles sobrevivem do voto contra o crime. Eles estão aí para manter o crime. Muito obrigado, Mi Marli, pela ajuda. Obrigado para todos vocês que estão participando. Eu queria lembrar que vocês podem ajudar o meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Aí o pessoal está procurando aqui a Adriana Campos, deve ser aquela menina que veio
eu acho que a Adriana pegou e fez um script. Se for a Adriana opressorinha, eu acho que ela fez um script e tá lá decorando essas 3 outras frases, tá, pessoal, de opressão. Porque aí da próxima vez que ela vier, ela vai conseguir falar 3 frases de uma vez só. Não vai ficar só no... O que ela falou dessa vez? Foi... Ah, eu não sei. Eu só sei que eles... Tem uns que têm dificuldade de decorar. Que são 5 frases que tem no bolsonarismo, né? Tem uns que têm dificuldade de decorar essas 5 frases. E o Roberto RG Lopes, credo, como o Léo fala, Bobs, tem que levar a qualidade das lives. Ô, Roberto, você deve estar querendo dizer tem que elevar a qualidade das lives. Não é que você fala que eu estou falando muita bobagem? E Calapalo mostrou o que o índio quer. Né? E olha, o Rutmik apareceu. Não dá para você contextualizar em uma pessoa o que um grupo quer não, tá? Por exemplo, se você pegar um brasileiro, Rutmik, hoje, e perguntar para aquele brasileiro o que você quer, né? E básico, você tá falando, ó, Calapalo mostrou o que o índio quer. Vou te mostrar como que a sua percepção é infantil. Pensa o seguinte, você acha que é possível escolher um brasileiro, levar um brasileiro para a ONU, para esse brasileiro falar o que o brasileiro quer? Não dá. Se levar o Leonardo Estopa, eu vou falar que o brasileiro quer saúde, que o brasileiro quer educação. Se levar o Rutmik, provavelmente o Rutmik vai falar que o brasileiro quer o fim do PT. Né? Se levar o Ministério da Laranja 13, provavelmente o Ministério da Laranja vai falar que quer a prisão do Bolsonaro, que o povo brasileiro quer a prisão do Bolsonaro. Se levar a Damares, provavelmente ela vai falar que o povo quer ver Jesus no pé de goiaba. Então, cada pessoa representa o seu próprio interesse. Então, não há possibilidade de você levar uma pessoa que não tenha sido eleita para representar um grupo e colocar uma pessoa para representar o grupo. Olha, teve um momento que uma pessoa, me parece, desses caras aí, mamãe falei, essas coisas de direita aí, e o Superdog fala, índio quer apito, do Rutmik. Olha só, Rutmik, teve um momento que os bolsonaristas pegaram um cara da Venezuela e fizeram uma entrevista com esse cara da Venezuela, como se ele falasse por toda a Venezuela. Sabe por que existe a democracia, Rutmik? Exatamente por isso que eu te falei. Eu vou falar que o brasileiro quer saúde e educação, minha briga é por saúde e educação. Você vai falar que o brasileiro quer o fim do PT, o Ministério da Laranja vai falar que o brasileiro quer a prisão do Bolsonaro, e assim por diante. Vai ter gente evangélica falando que o brasileiro quer é ter a oportunidade de ter um contato imediato com Jesus no pé de goiaba. Então, como que a gente faz para resolver esse problema, Rutmik? A gente divide esse povo em representações, funções do poder. E essas funções vão ser democraticamente eleitas. A gente escolhe um representante para executar as leis, para executar aquilo que o povo quer. Executar, e não criar, executar. Esse representante é o presidente da República. E a gente escolhe representantes de parcelas da população. Por exemplo, pode ter um representante dos índios. Os índios podem conseguir eleger um deputado. Esse deputado vai representar os índios na Câmara dos Deputados e esse deputado vai realmente falar em nome dos índios. Agora, simplesmente indo lá, escolhendo um e levando para a ONU, é um pouco difícil. É para isso que existe a democracia, entendeu, Rutmik? Então, os deputados vão fazer leis, o presidente vai ser obrigado a cumprir as leis, e se ou os deputados ou os presidentes ou o presidente, se um deles estiver saindo das regras gerais, que é a Constituição, que também é feita por uma representação popular, se tiver rolando qualquer tipo de desavença, eles vão procurar o Poder Judiciário, que são pessoas que estão lá com conhecimento jurídico para interpretar e dar uma palavra final a respeito da Constituição e das leis. O problema é se o Poder Judiciário fechou com o Poder Financeiro, se os deputados fecharam com o Poder Financeiro, se os senadores fecharam com o Poder Financeiro e se o presidente fechou com o Poder Financeiro. O que acontece? Toda a ideia de representar o povo foi embora. Tá todo mundo representando poder financeiro. É isso que a gente está vivendo hoje. E o Portal Sabendo Direito me lembra aqui de mandar um abraço para a galera do Facebook. Eu queria agradecer muito o pessoal que está compartilhando aí no Facebook e lembrar vocês que vocês podem curtir aí a página Canal do Estopa aí no Facebook e compartilhar com seus amigos. Se vocês que estão no Facebook puderem convidar as pessoas para se inscreverem
nessa página, canal do Estopa aí, vocês vão ajudar demais da conta. Deixa eu agradecer Mi Marli. Um dia fake falou que foi paga para dizer. Um dia fake falou o que foi paga para dizer. 16 etnias enviaram seus representantes e disseram exatamente o oposto. Mi Marli. Né? Olha, é uma coisa, eu fico tentando entender, porque eu não acredito que... Olha, gente, o ponto de vista que eu tenho a respeito dessa live aqui é o seguinte. O imbecil não consegue ficar nessa live. Não consegue. Por quê? Aqui a gente não fala de coisas extremamente superficiais. Então todo idiota que chega aqui, ele chega, ataca um pouquinho e some. Eu tenho certeza que o Rutmik sabe que ele está falando coisa errada. Eu tenho certeza que o Rutmik não é um imbecil. Eu tenho certeza que ele é um espectador. Ele está aqui para ficar enchendo a paciência, mas ele sabe que não há possibilidade de você ir lá numa tribo indígena e escolher um índio que é amigo seu para falar em nome de todos os índios. Né? Isso é até Isso é também antidemocrático. Isso é ferir a democracia, você representar um povo com um representante que não foi escolhido pelo povo. Da mesma forma que o Bolsonaro é um golpe de Estado no Brasil, é um presidente que veio de um golpe, ele escolheu um representante dos índios que vem de um golpe, ele está escolhendo um representante da Venezuela que vem de um golpe. Ou seja, o cara é tudo golpe. Os democraticamente eleitos ele não gosta, né? Bate de frente com o presidente da França e assim por diante. E fala que se o povo argentino escolher outro presidente, é muito estranho o que está acontecendo, né? Rutmik é Tammy Gretchen. Ainda vai implantar para ter cérebro. E André Xavier fala que fascismo não é ideologia, é crime. O fascismo... O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada, André Xavier. São palavras de Humberto Gessinger, precisam ser lembradas, porque naquele momento o fascismo fascinava e agora o fascismo voltou a fascinar ignorantes, infelizmente. Né? Xavier Sobral, Raoni e cacique líder na cultura dele. Deixa eu ler aqui, Xavier Sobral fala. Raoni é cacique líder na cultura dele. Uma etnia pode ter vários caciques. Aqui em Redenção, Paraíba, a etnia mais próxima é os caiapós. Os bobonaros não entendem nem de políticas e querem saber de etnia. Obrigado, Xavier, por compartilhar com a gente essa informação. Né? Assim... Rutmik, Calapalo diz que quem vive de passado é museu. Então, mas isso aí é uma opinião, cada um pode ter a sua, Rutmik. Tem pessoas que querem preservar a história, querem preservar o passado, tem pessoas que não. Então, claro, democracia é isso, ela pode dizer isso. O que não pode é você considerar que o posicionamento dela é um posicionamento que representa todas as pessoas indígenas no Brasil, não representa. Claro, é muito bonita a ideia de você dizer que você vai tirar uma pessoa de uma realidade, vai trazer para a sua realidade, porque você considera a sua realidade mais importante. Então, é muito bonito você dizer o seguinte, olha, vamos imaginar que eu quero impor a minha realidade para as pessoas. Aí eu chego aqui em Ponte Nova, tem vários sítios aqui do lado, aí eu chego perto de alguns amigos que moram na zona rural e falo, olha, vamos para a cidade, lá na cidade você vai ter acesso a isso, a isso. Eu considero que isso seria melhor para aquela pessoa, mas é direito dela considerar isso melhor ou não. Então, é absolutamente normal que uma pessoa tenha esse ponto de vista. Só não é normal que a pessoa considere esse ponto de vista como uma regra. Por exemplo, é absolutamente majoritária a ideia de que a felicidade está atrelada ao acúmulo de dinheiro. Isso é uma coisa absolutamente normal. As pessoas pensam, olha, a felicidade é juntar dinheiro e ficar cada vez mais rico. Eu tenho para mim que a felicidade é fazer o que você gosta de fazer.
Eu tenho para mim isso. Então, se eu tiver, por exemplo, que fazer como fazem os jornalistas da Jovem Pan, né? Eu vou usar o meu conhecimento, minha capacidade de argumentação para meter o pau no PT, porque isso vai me dar 10 vezes mais dinheiro. Mas eu não acredito no que eu tô falando. Eu não me sinto bem. Eu me sinto bem ganhando pouco e falando o que eu acredito. Porém, eu tô falando que eu acredito, isso me faz bem. Tem pessoas que não. Tem pessoas como, por exemplo, ministros do STF. Você acha que o Barroso acredita naquilo que ele fala? Claro que não. Ele está, por poder, defendendo interesses dos outros. Então é uma questão de posicionamento. Ela pode acreditar nisso. A democracia é isso mesmo. Ela pode acreditar nisso, mas ela não pode impor esse ponto de vista em cima de todos os índios. É isso aí. Agora, duvidar que ela acredita nisso, eu não duvido. Eu até falo mais. Não é só ela. Vários índios pensam dessa forma. Vários índios. Agora, o que a gente precisa procurar nesse momento é, se for mudar o entendimento a respeito da preservação das terras indígenas, a gente precisa ter uma mudança da Constituição, porque é uma proteção constitucional. Você não vai mudar a proteção e demarcação de terras simplesmente porque você conseguiu um índio para falar contra a demarcação de terras. Não é assim que funciona. Você não vai mudar a lei brasileira e a Constituição brasileira porque tem um índio que deu uma opinião de que não precisa mais daquela proteção. Que se for dessa forma, você vai mudar todo o raciocínio a respeito de compensação dos afrodescendentes, porque tem o Fernando Holliday que se vendeu ao sistema e é contra. E deixa eu trazer aqui, eu gosto de trazer essas coisas ruins aqui. Ó, o Flávio Soares fala, Estopa, você é mau caráter e psicopata, né? Psicopata. Psicopata, como é que é um psicopata? Como que deve ser? Eu não sei, Flávio Soares. O que é um psicopata? O psicopata, na verdade, a psicopatia tá na cabeça dele, não é o doidão, né? Psicopata. Psicopata. Né? Tipo, aí o cara vai lá, psicopata. Nem sei o que eu posso fazer como psicopata, porque a minha vida é aqui na internet, então eu não posso chegar, por exemplo, vou pegar aqui um psicopata, vou pegar esse aqui, o psicopata, ó, bateria de lítio. Bateria de lítio é altamente explosiva. E vou colocar aqui no corpo, ó, e me tornei um homem-bomba. Psicopata. Né? Mau caráter. Psicopata. Isso aí, obrigado, tá, Flávio? Obrigado, Flávio Soares, pela participação. Obrigado por me chamar de psicopata. E o Naldo Souza, pouco no final da live, você ganhou 10 mil fácil. Depende de 10 mil o quê? Se eu conseguir 10 mil curtidas numa live, eu vou aplaudir muito. Se você estiver falando de divisas financeiras, Naldo Souza, que Deus te ouça, menino. Que Deus te ouça. Mas não é fácil assim, não. O João Gabriel manda aqui um psicopata. O cara vai e me chama de psicopata. Imagina aí, psicopata. Só falta arrancar minha treinadora. Psicopata. Ah, eu sou um psicopata. Ó. Vou pegar um pet panel aqui, ó. Psicopata. Vou virar pro lado aqui, ó. Psicopata. Não é super do mal esse. Eu sou psicopata, né? Aqui, ó. Psicopata. Eu vou calcular. Eu sou psicopata. Tenha piedade. O Rutmik, aí o Rutmik pergunta, deixa eu trazer o Rutmik, que é bom, que o Rutmik traz aqui uns travas cabeça. Léo, você entende de eletrônica, você entende mais de cultura indígena que o próprio índio? Não, Rutmik, eu não entendo, por isso que eu falei, pode ser que realmente faça sentido, só que o que não faz sentido é você achar que uma pessoa representa toda a comunidade indígena. Igual eu te falei, você pensa o seguinte, se você chega perto de um brasileiro hoje, você pode ter várias opiniões. Então, opinião básica, Rutmik, deixa eu agradecer primeiro o Vitor Santana. Os bolsominions têm que entender, o minto não é bozo, é bozó, uma gíria de quem ele mandou comer capim, que significa bundão, justiça poética. Muito obrigado, Vitor Santana, pela participação. Então é bozó, na hora que a gente coloca bozo no WhatsApp, até corrige para bozó. Agora deu para entender. O pessoal tá pedindo para travar o Rutmik, mas não pode travar, não é assim, gente. Olha, Léo, você entende de eletrônica, você entende mais de cultura indígena do que o próprio índio? Não, Rutmik, não é isso não. Veja bem,
Eu tô trazendo para vocês pontos que você precisa levar em conta. Ó, primeiro, não dá para você modificar a Constituição brasileira e modificar as leis brasileiras em relação aos índios escutando um índio. Imagina a situação da gente definir o Brasil escutando um brasileiro. Vamos pensar o seguinte, se eu for buscar um brasileiro para falar na ONU, eu vou escolher um brasileiro que vai falar que a Dilma sofreu golpe. Se o Bolsonaro for buscar um brasileiro para falar na ONU, ele vai escolher um brasileiro que vai dizer que a Dilma foi retirada porque cometeu pedaladas fiscais. O que eu quero dizer para você, Rotmik, é que dentro da comunidade indígena é normal que existam pensamentos diferentes. Eu não vou tentar bater de frente com um índio a respeito da cultura indígena, mas em termos de democracia, a gente precisa concordar. Democracia é a regra da maioria. Não é escolher um para falar a respeito de todo o povo indígena. A menos que a gente tenha tido, por exemplo, uma eleição. Vamos imaginar que o Brasil decida criar uma representação política dos povos indígenas. E aí cada tribo vai escolher um executivo, por exemplo, cada tribo vai escolher um prefeito. E cada tribo vai escolher 3 conselheiros, porque tem que ter representatividade. Aí depois, na hora que for decidir uma coisa dessa, Rotmik, todas as tribos enviem esses conselheiros para que esses conselheiros cheguem a um consenso. Isso é uma representação. O que não pode acontecer é escolher um índio e esse índio vai falar por todo mundo. Ah, mas você quer saber mais de... Não quero saber, às vezes está certo. Não é impossível que esteja certo. Às vezes o índio realmente quer exatamente o que essa pessoa falou. Às vezes, não, a gente cansou de ser índio, nós queremos ser índio, mas não. Nós queremos agora é partir para a cidade, esquecer essa vida de índio e acabou isso. Às vezes os índios querem isso verdadeiramente. Mas como é que a gente vai saber? Por uma pessoa? Por um índio? Não, que as tribos tenham direito de votar nos seus representantes, que esses representantes formem conselhos e que esse conselho tenha uma decisão democrática a respeito do posicionamento dos índios. Porque fora isso é muito complicado. De onde vem esse grito? Ah, é o Anthony que tá falando comigo? Anthony, você acaba de fazer um barulhinho aqui que eu não sei por que funcionou, mas funcionou. Pode ser. Deixa eu ler aqui. Muito obrigado, Recaval Marduk. Léo, your English live yesterday was very good. But what about the other 3 languages? Japanese, Chinese, Mandarin, Arabic and German. Deixa eu lembrar um negócio em mandarim aqui que... Árabe, eu lembro que eu estudei um pouquinho de árabe no Rosetta Stone. Como é que era mesmo? Não, eu esqueci esses negócios tudo. Agora, German, eu lembro que tem Guten Tag, um negócio assim. E há muito tempo atrás, quando tinham os cursos de idiomas Globo, que não eram da Globo nada, só eram vendidos pela Globo, meu pai comprava aquilo, eu lembro que eu era criança e eu comecei a escutar, e a primeira frase é Das ist ein Lied, von Klaus Hoffmann. E tinha Das ist ein Text, von Goethe. Eu não falo essas línguas difíceis aí não, Recaval Marduk. E eu explico bem um pouquinho do inglês, e eu parlo um pouco de italiano, e eu lembro que eu consegui entender, né? J'ai compris français, mas não consigo falar bem, não. Mas é muito importante uma segunda língua. Então, se a gente conseguisse realmente fazer essa live em inglês, num determinado momento a gente conseguisse fazer essa live em inglês, seria uma oportunidade, de repente, para a gente levar para fora do Brasil o que está acontecendo no Brasil. Então, é hora de começar a agitar isso. Eu lembro que, inclusive, eu quero saber aonde está o nosso amigo que em pouco tempo, que é o Esquerda News, que é o Clicério, em pouco tempo o Clicério vai estar fora do Brasil, vai estar na Europa, e talvez seja a hora do próprio Clicério começar a articular aí, que é um sonho antigo nosso, começar a fazer a live em inglês. E para fazer essa live em inglês, a gente poderia fazer num outro formato, né? A gente fazer aí um grupo, de repente, das pessoas trazendo essas indagações e tal. E tem até uma pessoa que já está convidada, que é o colega que participou ontem, e a gente pode fazer, de repente, essas reuniões em inglês. Mas a gente precisa escolher um horário que tenha um horário que seja de valor fora do Brasil, né? Porque agora, imagino que agora são 6 da manhã,
A Tássia Camargo começa a acompanhar o programa aqui às 10h30 e lá já são 2h30. Então, o que que tá? Já estão 2h30 da manhã. Então, agora, imagino eu que vão ser 3h30 da manhã, 4 horas da manhã em Portugal. Então, o ideal seria a gente fazer no horário do café lá. A gente precisa articular para fazer essas lives em inglês, porque com isso a gente vai levando o nosso drama para fora do Brasil. Então, Anthony, que tem feito essas articulações aí, pensa aí, Anthony, na possibilidade da gente criar um grupo de pessoas dispostas a participar da live em inglês. Deixa eu ler aqui, Vanessa Lepic. Léo, olha seu Gmail, uma lista que está rolando no WhatsApp, rolando com mais de 100 grandes feitos do Bolsonaro. Olha lá, um absurdo, maior que o outro. Vanessa Lepic. Vou tentar achar, Vanessa, o que acontece com meu e-mail. É uma coisa que não dá para explicar. As pessoas descobriram meu e-mail, parece que elas vão me cadastrando naquelas coisas de spam, e aí chegam spams. O e-mail está perdido praticamente. Como que eu consigo receber um e-mail? Eu falo, olha, manda um e-mail agora. Aí eu fico esperando, porque aí na hora que chegar eu tô vendo. Porque fora isso, é e-mail toda hora. Deixa eu liberar aqui. Ah, tá. O Anthony já trouxe aqui, ó. Portal Sabendo Direito. Né, a Solanger, também do nosso grupo, pode ajudar, do Zewa. Interessante. Olha, então, o interessante seria a gente descobrir qual que seria o melhor horário e, de repente, até escolher um dia, porque não precisa ser todos os dias, né? A gente pode tentar fazer aí um bate-papo em inglês para tentar levar o nosso drama para fora do país. E deixa eu agradecer vocês, pessoal. Agora eu vou trazer aquele vídeo que encerra a live, mas antes eu queria lembrar que você pode me ajudar aí se inscrevendo no canal do Estopa, no canal Leonardo Estopa, e eu tenho as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Você pode ajudar fazendo um depósito em qualquer uma dessas contas que estão por aí. Então, muito obrigado. Você pode ajudar por cartão também através do PayPal. Então, fiquem com a live que encerra a live, o vídeo que encerra a live, depois a reprise e até mais. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece. Aqui no Brasil a gente tem uma prática muito cruel das empresas